Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e alegria. E aí, a gente está de volta nessa oportunidade gostosa que é falar da doutrina e do Evangelho. E a Débora sempre me deixa à vontade com os temas. Então a gente propôs falar sobre Evangelho e doutrina. Até porque a gente tem que fazer uma recapitulação também do Velho Testamento, somente para comentar, né? Então nós vamos perceber que todo o nosso processo de estrutura do conhecimento que nós temos hoje com a doutrina espírita começou com os profetas e Moisés. E aí a gente vai perceber que existe toda uma estrutura montada para que o psiquismo do homem na evolução possa ir acompanhando tudo que é sugestionado pela espiritualidade maior. E obviamente tudo isso é corroborado com a aquiescência do Cristo, que é o coordenador de todo esse processo, o governador do nosso sistema solar, o governador do nosso planeta Terra. Então nós vamos perceber que existe todo um aspecto numerológico na Bíblia e no Evangelho de Jesus. Nós vamos perceber que a numerologia, tirando o aspecto místico, ela tem uma importância muito grande, porque trata-se de matemática e física. E é justamente a matemática que veio estruturando a nossa evolução, porque foi a contagem do tempo. É necessário que o espírito, hoje consagrado na condição de racional, né? O espírito individualizado, pensante, tenha passado por muitas e muitas experiências. Tanto na erraticidade, no mundo espiritual, quanto no mundo dos encarnados, no mundo material, na condição em que nós nos encontramos agora, num corpo físico, e que nele também já tem um aspecto matemático muito interessante, porque são 3 corpos acondicionados numa experiência. Nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Então é espírito, perispírito e corpo físico. Então a gente vai percebendo aí que já tem o aspecto 3, o número 3, na numerologia. E a gente vai perceber que nesse processamento de evolução, a primeira revelação foi Moisés. E obviamente todos os profetas que participaram com ele e continuaram trazendo as informações devidas ao tempo em que a nossa evolução ia processando o conhecimento e o aprendizado. A princípio, com Moisés e com os profetas, pela imposição. Então, o homem ele não tinha a fé com liberdade. Era uma fé impositiva. Era o temor. Então nós vamos perceber os profetas dizendo assim: temei ao Senhor vosso Deus. Porque aquilo que se desconhece, principalmente no processo da racionalidade ainda infantil, se teme, se tem medo. Então temei ao Senhor vosso Deus. Quando na realidade é como que um freio, porque o homem, à medida que ele começa a usar do seu livre-arbítrio, ele saiu da animalidade, ainda carreando todos os instintos da retaguarda, que foi a base da evolução. Mas ele começa a ter um certo discernimento de escolha. Se ele não tiver nessa primazia do espírito racional um freio, ele então vai sair atropelando e atrapalhando seu próprio processo de progresso. Então foi necessário um freio do temor, do medo, assim como, por exemplo, hoje já não é mais válido, mas nós, nessa faixa aí vou me colocar nessa faixa para não assustar, né? Dos 40 e poucos para baixo, era muito comum: não faz isso, porque senão vai acontecer. Então é aquela coisa do frear pelo medo. Hoje não, já existe todo um processo. Orienta-se: olha, é perigoso, não se deve fazer, porque senão vai acontecer isso. Mas naquela época não, era imposto mesmo: não faz isso, menino, menina, menina. Não faz, porque senão você vai se dar mal. Ou então, né? Deus castiga. Deus castiga, quando é Deus é o papai ou a mamãe mesmo, né? Na correia e na chinelada. Então foi um processo natural
era a imposição. Tanto que a gente vai ver, por exemplo, o Decálogo, que é a lei divina, totalmente diferente da lei de Italião, que é uma lei totalmente punitiva e constrangedora, e que não tem nada de divino. Ela é humana, porém necessária ao período da época, e ainda muita gente necessita dela e muitos nem a ela respeitam, né? Então nós vamos percebendo que foi a primeira revelação de Moisés. Até que em um determinado momento em que a humanidade já entra no aspecto da maturidade, da maioridade, aí vem Jesus, com a segunda revelação. Então nós já vamos vendo aqui o número 2, para a gente fazer uma comparação dessa parábola que a gente vai falar sobre ela. E aí Jesus vem revelar a lei do amor, quando na realidade ele vai trazer um entendimento claro, porém a nossa dificuldade de assimilação, justamente pelos recursos ainda instintivos e primitivos que nós carregamos, vai levar um tempo para amadurecer. Era maturidade para o entendimento racional, mas não era a maturidade para a vivência. Tanto que até hoje nós temos dificuldade de viver a lei do amor, de vivenciar, de interpretar até mesmo. Porque ainda estamos no processo de maturação, já nesse segundo patamar, nesse segundo degrau, que é a revelação da lei de amor. Então, teoricamente, a gente fala, e é uma maravilha, mas a vivência é muito complexa, porque ela é desafiadora. A gente aqui, nesse momento, envolvido nessa vibração maravilhosa da espiritualidade, a gente sente assim um refrigério na alma, né? A gente é até capaz de dizer muitas coisas, mas sentir e fazer vai ser lá fora. Quando a gente vai defrontar com os desafios diante de pessoas que muitas vezes não têm afinidade conosco. Então, para a gente ser, por exemplo, como um Chico Xavier, ou como um Mahatma Gandhi, que imagine um indivíduo, Mahatma Gandhi, vamos dizer indivíduo, porque é um indivíduo ímpar, jogado do trem, em movimento. Vocês conhecem essa história, né? Depois perguntaram para ele se ele ficou com raiva daquele indivíduo. Ele, não, porque eu não me senti nem ofendido. Então ele não sentiu nem a ofensa. Então a gente vê que é um passo muito à frente do que, pelo menos, a minha realidade. Não vou dizer de vocês, porque eu não conheço, né? É bem complexo o processo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática vivenciada. E aí depois vem a terceira revelação. Então entramos aí no aspecto 3. E aí a gente vai falar também sobre a trilogia, que é os 3 aspectos fundamentais do Espiritismo. Entra a terceira revelação, vem Allan Kardec. Vai trazer para nós toda uma declaração bem orientada do que foi a vivência dos profetas, a vivência que Jesus trouxe, ele experimentou em nós, vivenciando o que ele pregava, o amor. E é desafiador, sabe por quê? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entra outro aspecto 3, caminho, verdade e vida. Vocês estão percebendo que coisa interessante? Então, é algo assim, matemático, é algo numérico mesmo. Não adianta a gente querer pular degrau na evolução. Às vezes o indivíduo ele pode até adiantar no sentido de ir mais veloz, mais rápido, é o que acontece. Uns vão mais rápido do que outros, mas ninguém salta degraus da evolução. Todo mundo passa, mesmo que só pisando ali, pulando, mas tem que passar por ele, não tem como. A ascensão é step by step, não tem como, ok? Então Allan Kardec, que fora também participante lá dos profetas da antiguidade, esteve no grupo dos discípulos, segundo Emmanuel, que ele fala que é um dos discípulos mais lúcidos de Jesus, não revela quem. E depois na figura de Allan Kardec. É algo muito interessante, porque depois Kardec, já bem preparado, bem experimentado nas letras, nos conhecimentos, na ciência, na filosofia, com um espírito bem amadurecido no corpo, já preparado para aquilo, com toda uma desenvoltura intelectual, que inclusive ele não usou dessas condições para que as pessoas não viessem a conhecer a doutrina espírita pela personalidade de Allan Kardec, que inclusive nem era o seu nome naquela atual encarnação.
Seu nome era Hipólito Elisato Rivail. Ele ocultou o seu nome para que a doutrina fosse conhecida pelo seu conteúdo, não pela personalidade conhecida que ele era, que havia escrito vários livros tratando de pedagogia, facilitando o desenvolvimento e o aprendizado, porque ele esteve lá com Pestalozzi, né, em Yverdon, na Suíça. Então nós vamos perceber que ele chega nesse terceiro estágio do progresso humano e traz para nós a revelação espírita. E aí nós vamos perceber que, quando chega nesse ponto, a doutrina espírita ela tem 3 aspectos. Todos vocês se recordam, não é? Qual é? Hã? Estão vendo só o espírito falar, mas a alma não está acompanhando a fala aí agora, né? Qual que é o primeiro? Filosofia, ciência, filosofia e religião. Estão percebendo? 3. Então é muito interessante. Aí, em 1857, Allan Kardec vai trazer a lume a obra O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vai tratar do aspecto filosófico da doutrina espírita. E aí, quando a gente começa a permear o livro, nós vamos percebendo que ali já está contido ciência, religião e filosofia. Mas é basicamente um aspecto filosófico para o entendimento, para a compreensão, quando Allan Kardec fazia o questionamento aos imortais e eles respondiam. Então favorecia todo um aspecto de entendimento, de compreensão, porque aí já partia para um outro nível. Logo depois, o que é que ele lança? Livro dos Médios. Número 2. O segundo, porque essas 3 obras poderiam ser o suficiente. E ele não vai parar por aí, né? Mas essas 3 obras já seriam o suficiente. Se todo espírita estudar pelo menos essas 3 obras seriamente, não vai ter dúvida quanto ao discernimento espírita. Então, o Livro dos Médios entra no aspecto científico, porque foi pesquisa. Allan Kardec pesquisou. Ele foi como que um consultório de psicologia, de psiquiatria, de análise, em que os médios eram propostos a entrar no transe, e daí, sob a influência do espírito, isso tudo sendo observado por Allan Kardec, com muita persistência e perspicácia, surgiu então o Livro dos Médiuns, porque na realidade é um verdadeiro laboratório. O que a psicologia moderna, os pesquisadores da ciência do psiquismo já estão fazendo, Allan Kardec fez naquela época. Hoje, por exemplo, eles estão fazendo um mapeamento do cérebro e percebendo a sensibilização de determinadas áreas em que o indivíduo está em transe, está em meditação ou em oração. Vocês têm acompanhado isso, né? Para que a ciência, no seu processo de evolução, venha esclarecer ainda mais para os científicos, porque na realidade, quando se trata de fé, que não é o temor, a fé é algo que o próprio espírito, pelo seu desenvolvimento intelecto, moral, ele vai assimilando e sentindo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé é o simples afirmamento daquilo que não se vê, porque é algo que se tem na alma, que se sente. E aí depois o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí entra corroborando enfaticamente a questão da religião. A doutrina espírita ela é uma doutrina de ciência, de filosofia e de religião. Se faltou um desses aspectos, ela fica capenga. Então tem que estar apoiado nesses 3 pés. Se ela trata tão somente de filosofia, fica só no aspecto teórico. Se ela trata tão somente de religião, ela não tem a ciência que explica e a filosofia que desfecha essa explicação. Então nós vamos percebendo que é algo muito bem entrelaçado, né?
E aí nós vamos percebendo que Jesus, em várias parábolas, ele vai usar a numerologia. Ele vai falar de um homem, ele vai falar de uma mulher, ele vai falar do número 2, do número 5 e assim por diante. Quando ele fala das 10 viúvas, por exemplo, ele vai falar que são 5 conscientes e 5 nécias, 5 loucas, né? Então a gente vai percebendo que está aí o aspecto matemático e é algo para a gente poder compreender, estudar, pesquisar, para favorecer o entendimento. E a gente, já entrando na questão, no campo evangélico doutrinário, nós vamos pegar uma das menores, ou a menor parábola do Evangelho, que é a parábola do fermento. Eu gosto dessa tradução aqui, porque ela está mais dentro do contexto da nossa pesquisa. Nós temos ela aqui, ela já modernizada, foi trabalhada para favorecer o entendimento. Ela contém ainda a informação do bojo. Por mais que o homem tente modificar, não vai conseguir, porque a essência foi trazida pelo pedagogo excelente que é Jesus. Então a essência moral ela vai estar sempre, e ali obviamente está uma coisa mais até popular para o entendimento da maioria. Mas a minha aqui, eu vou ler a minha, e a gente vai pesquisar em torno da minha. A minha diz assim, a que eu tenho aqui na minha Bíblia, e é o versículo 33 do capítulo 13 de Mateus. Outra parábola, Jesus contou 40 parábolas. Vocês podem pesquisar lá no Evangelho, vocês vão encontrar 40. Então, uma delas, e outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ali já está até o pão pronto, que eu vou observar ali. Olha, o reino do Pai é semelhante a uma mulher que tomou um pouco de fermento, misturou com a massa e fez com ela grandes pães. E aí ele conclui: quem tem ouvido de ouvir, ouça. A gente usou esse termo, quem tem ouvido de ouvir, ouça, assim, até como que desfazendo do entendimento da evolução do outro. E porque a gente entendia que Jesus estava dizendo isso, né? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Não. Isso é porque é um aspecto muito característico desse pedagogo excelente, desse mestre extraordinário que é Jesus. Porque aqui a gente percebe claramente que ele respeita a evolução e o entendimento de cada indivíduo. Então ele fala: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Estão percebendo? Existe uma diferença na forma em que se propõe. A senhora está nos seus afazeres e o marido chega irritado e fala para ela: olha que filho desaforado esse que nós temos. O que foi, marido? Pai, manda dinheiro. O filho estava a estudar fora. Aí a mulher: não, meu bem, tá desse jeito não. E como tá, mulher? Pai, manda dinheiro. Entendeu? Então a gente usa assim: tem ouvido de ouvir, e faz assim com os ombros. Não. Jesus falava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, ao entendimento de cada um. E interessante que quando ele disse isso, muitas pessoas converteram de maneira tal que tiveram a coragem de deixar seus corpos serem esquartejados pela fé, que assimilaram que os espíritos eram esses de há 2000 anos que compreenderam isso, né? E nós ainda precisamos da terceira revelação e temos dificuldade. Mas ela está aí para isso. Ela está aí para isso, para nos favorecer a caminhada, os passos, o entendimento. Então vamos pegar a parábola. Vocês vão perceber que o ponto principal disso aí preservou aqui, que é a mulher. E obviamente o princípio, que é o fermento. O reino dos céus. Mateus, porque ele estava muito diretamente ligado aos fariseus, e a gente vai ver uma diferença entre Mateus, Marcos e Lucas, ele não propunha, por exemplo, o reino de Deus. Por que ele não dizia assim? Porque
Para começar, ele era um relator do que acontecia no momento. Tem pessoas que dizem, os evangelhos foram escritos bem depois da passagem de Jesus. Mateus, ele era como que um repórter. Acontecia, se ele não tinha como anotar ali na hora, chegava em casa e ele anotava. Por isso que a gente vai ver a confirmação disso no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo é convertido, ele ganha de Gamaliel uma cópia dos pergaminhos das compilações de Mateus. Entenderam? Que era Levi o publicano. E aí nós vamos percebendo que ele escreveu o reino dos céus, porque para eles não poderiam dizer o nome de Deus em vão. Ele não poderia de forma alguma estar colocando, porque como era algo muito mais presente ao tempo de Jesus, seria como que uma afronta para os fariseus do templo, entenderam? Quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, o que acontecia? De imediato entrava aquela confusão ali, porque esse aqui é o próprio Filho de Deus, né? E muitas vezes ele quase queriam puni-lo porque achavam que ele estava dizendo o nome de Deus em vão, que ele blasfemava. E até hoje muitas pessoas usam dessa passagem, não usar o nome de Deus em vão, quando na realidade é um mandamento para a assimilação do homem, para colocar o nome de Deus tão somente naquelas questões relevantes. Porque muitas vezes a gente vê, né? A gente fala o nome de Deus a toda hora, principalmente nas horas de sufoco. A gente não coloca ele na hora que a gente está no bem bom, mas na hora que a coisa aperta, ai meu Deus, né? Então aí, como se diz, agora a gente está falando em vão, deveria ter falado antes. Então, Mateus ele vai dizer aqui, o reino dos céus. Ali está dizendo que é o reino do Pai. Que se Mateus tivesse utilizado também, estaria salvo, porque ele não usou o nome de Deus. Era uma loucura essa questão do farisaísmo. E até hoje tem fariseu reencarnado em várias assimilações, agremiações religiosas. E dentro do Espiritismo, então, tem muito fariseu. Mas tem demais, para fazer julgamento, para distorcer a fala das pessoas, para tentar estar melhor, para querer aparecer. Porque o fariseu era aquele que queria vestir uma roupa bonita, elegante e estar lá na frente, né? E ainda, principalmente porque muitas vezes continua da mesma forma, fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. Porque às vezes a gente é pego em situações conflitantes, né? Então o que a gente está falando é porque não é nosso, é de Jesus, é da doutrina espírita, é dos grandes pensadores e filósofos, aqueles que trazem a compreensão já bem mastigada para a gente, né? Então quando a gente está aqui na frente, o espírita, o palestrante espírita, ele não está investido de uma autoridade para falar. A fala, que muitas vezes é autoridade, quando ele está dizendo aquilo que é a doutrina espírita. Porque quando ele coloca da sua própria fala, complica. Para ter uma ideia, no Velho Testamento diz que o profeta será preservado enquanto ele estiver falando aquilo que o Senhor lhe mandou. Porque quando ele colocar da sua fala, ele será morto. João Batista veio e pregou no deserto. Quando concluiu a sua missão, ele deveria ter acompanhado Jesus. Aí, como se diz, agora vocês seguem a Jesus, porque a minha parte já está pronta. Aí ele foi para a praça pública e afrontou Herodes. O que aconteceu? Porque enquanto ele estava fazendo o trabalho que ele deveria ter feito, ele estava fora da lei. Mas ele foi lá, como diz o pessoal do interior, né, assuntar a lei de causa e efeito, porque numa das encarnações passadas ele fora o profeta Elias. E como profeta Elias, ele mandou decapitar 450 desses sacerdotes. Depois, como João Batista, e era anjo, quer dizer, um espírito de hierarquia superior à nossa, né? Eis que diante de mim eu vos enviarei o anjo, que vai preparar o meu caminho, vai preparar a minha senda. Era João Batista, a reencarnação do profeta Elias. E ele passou pela lei de causa e efeito. Ele foi decapitado. Imagina. Paulo, para a gente perceber a questão de como o espírito pode vacilar, até sendo um espírito de alta hierarquia, gente. Paulo encarnado,
Ele estendeu o pescoço e falou assim, bate logo aí a espada e faz o que você tem que fazer. Agora João Batista tremeu. Ele tremeu lá no cárcere. Inclusive ele manda perguntar, será que é mesmo? Viveu tudo com Jesus desde a infância, né? Mas será que é o Senhor mesmo? Aquele que haveria de vir, ainda vai vir outro. Aí Jesus fala para ele que está acontecendo isso, isso e isso. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados. Aí ele ficou tranquilo na dele para receber, né, a espada no pescoço. Bom, então vamos entrar aqui. Eu começo a falar, baixa um espírito epilético aqui que não para de falar. É epilepsia falante. Eu começo a falar e vou viajando na minha cabeça aqui. Então, o reino dos céus é semelhante. Semelhante porque é igual. É comparado, não é? Por isso que chama parábola, significa comparação. Não é igual, perdoe, é semelhante. Para a gente fazer uma associação, uma consideração para compreender. Então é semelhante ao fermento. Mais uma vez o aspecto numerológico. Jesus vai falar de 2 fermentos no Evangelho. Um é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é aquele que causa discórdia, que causa dificuldade, que gera discussões inapropriadas, que fazem fofocas, que lançam discórdia, o espírito da cisânia. Tanto que ele fala assim, acautelai-vos do fermento dos... Fala mais alto. Deixa o corpo falar. Fariseus. Porque se a alma fala, são só os médios audientes que vão escutar. Então ele fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mas ele está falando de um fermento diferente ali, né? Então é de 2. O fermento dos fariseus é o que causa dificuldade. É o fermento da hipocrisia, da maldade, do julgamento. Toda dificuldade de perfeição que nós temos conosco. Por isso que ele fala, acautelai-vos, porque a gente tem conosco, tá bom? E aí a gente vai usar do fermento bom, que é esse que ele propõe. Então, Jesus usava a comparação porque era mais fácil para a assimilação das pessoas. Quando ele está falando ali do fermento, logicamente que todo mundo que lidava na cozinha ia saber bem do que se tratava. Até porque o fermento era algo que ficou tão impregnado no psiquismo daquele povo, porque quando Moisés saiu com o povo fugido do Egito, o que foi que aconteceu? Eles saíram às pressas e não levaram fermento, então tiveram que comer aquele pão azedo, né, por um bom tempo. Porque esqueceram, não deu tempo. Era um processo muito complicado. Hoje fermento você compra em qualquer padaria. E às vezes até tem donas de casa que consegue fazer com algumas horas de repouso de uma determinada massa, né? Mas naquele tempo era bem complicado. Até porque tinha que ter um processo de preservação diferente para que aquele fermento não tornasse inapropriado para a preparação da massa do pão. Então, o fermento é aquilo que faz crescer. Aí a gente vai entender algo muito interessante. É algo que tem uma porção de um determinado volume, em que acondiciona algo, muito pouquinho, uma pitadinha, e aí faz com que aquela massa cresça. Muitas vezes ela dobra, até triplica de tamanho, não é isso? Dependendo da porção e até do que se está produzindo, toma um volume muito considerável em relação àquilo que foi do início. O espírito também é assim. Nós somos criados simples e ignorantes. 2 qualidades. Porque a ignorância, gente, criticada, é um princípio de pureza. É o desconhecimento. E a simplicidade é aquilo que não deixa o indivíduo complicar-se. E aí o que aconteceu com a maioria de nós? Nós perdemos a simplicidade e mantemos a ignorância. A ignorância no sentido complicador para nós, porque não é a ignorância do não saber, é a ignorância do não fazer. Porque se cada um de nós cumprisse o que a nossa consciência determina,
a gente não cairia em situações complicadas. Mas só o tempo, né, para corroborar. De repente, a gente está no segundo estágio, ou já adentrando no terceiro estágio, mas no processo de fermentação. E quem conhece química sabe que está acontecendo uma revolução, né? Quando o processo está acelerando o crescimento da massa ali. Existe uma pressão interna que tem que superar a pressão externa para o crescimento, né? Então o fermento é algo muito importante e é aquilo que vai apropriar, inclusive até amaciar, porque quando o fermento está fazendo crescer, ele está fazendo com que a massa também fique aerada, ou seja, aquele processo de crescimento faz com que moléculas de oxigênio também ali estejam, né, para favorecer. Você vê, por exemplo, um pão que usa fermento, ele é macio, crocante, e um pão que não usa fermento, que é um pão mais integral, ele é duro e inclusive até não é muito gostoso não, né? Tudo que é gostoso tem um pouquinho de veneno, essa é a verdade. E o fermento, usado em excesso, também traz malefício à saúde, mas não foi essa a intenção da explicação de Jesus. Aquilo que era realmente didático ao nosso entendimento. E aí vai entrar um aspecto mais interessante, que olha, mais uma, ele não colocou mais de uma, porque ele disse que quando mulher junta é uma confusão. Ninguém acerta a receita, né? Não pode, diz que onde existem duas mulheres trabalhando numa só coisa, isso é coisa minha, tá? Aí acontece a dificuldade, como se também o homem não fizesse. Mas ele coloca uma, porque tem que ser único. A mulher, ela vai representar algo muito interessante na complexidade do ser humano e nesse aspecto dualista que o homem tem, razão e sentimento. A mulher aqui representa o sentimento. É como se Jesus estivesse falando assim, que o reino dos céus é semelhante a uma porção de fermento que o sentimento introduziu na massa, com 3 medidas de farinha. Ele colocou a mulher, e a gente vai perceber que Jesus fez isso enfatizando sempre o grande valor que ele deu em respeito à mulher. Porque, vocês sabem o significado de Belém, onde Jesus nasceu? Casa do pão. Casa do pão. O espírito está contendo e o corpo está falando devagar. Mas é o que ela está dizendo ali. Significa casa do pão. Você sabia disso? Jesus nasceu em Belém, casa do pão, que significa padaria. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque ele é o pão da vida. Porque ele é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Gente, é uma simplicidade. Para quem estava acompanhando mesmo as escrituras do Velho Testamento, ia compreendendo. Inclusive dos fariseus atentos, que era Nicodemos, qual era o nome do outro? Tinham 2 fariseus no templo que eram muito amigos daquilo que Jesus professava. Um era Nicodemos, que foi falar com Jesus à noite. E o outro foi aquele que cedeu o túmulo para que Jesus fosse depositado. José de Arimateia. José de Arimateia. José de Arimateia. Então, mais uma vez, o aspecto interessante, né? 2 discípulos. Jesus também, quando mandava pregar, ele mandava pregar 2 a 2. Porque é a questão do companheirismo, da fraternidade, da solidariedade. Se um cai, o outro levanta. A gente vai perceber que isso acontecia com Paulo, quando ele saía a pregar a companhia de... Quem que saía com Paulo para pregar? Silas. Não Silas, anterior. Eles entraram em discussão. Eu também me falhou aqui agora. Quer dizer, pouco a gente Barnabé. Barnabé. Ainda bem que eu estou com um espírito amigo aqui para mim. Eles, inclusive, depois tiveram que até separar por causa, né, de outras dificuldades que aconteceram. Bom, então, uma mulher pega essa medida de fermento e introduz em... Ali diz que misturou com a massa. Mas a massa aqui na versão que eu estou usando é 3 medidas de farinha. Jesus está dando a receita do pão, não é? Então, na realidade, o que
o que vai acontecer na nossa vida já está pronto desde o princípio, gente. Por isso que Jesus fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Até quando a gente estiver pronto, quando o pão estiver saindo do forno, preparadinho para... Porque aí, quando a gente estiver nessa condição, e é a gente que já vai alimentar os outros, assim como Jesus fez. Agora, no momento, a gente está sendo alimentado e dividindo o nosso pão. Vai chegar um dia que a gente vai poder dar o pão. Por isso que ele diz: tudo isso que eu vos fiz, podereis fazer ao futuro. Tudo isso que eu vos fiz, podereis fazer. Fareis. E muito mais. Não é que a gente vai estar mais do que ele, não. Porque quando a gente chegar no ponto que ele vai estar muito mais à frente ainda, né? Se é que existe avanço depois da escala crística, que é o que a gente reconhece como o topo da evolução. Aquele que já está com Deus. Mas ele vem preparando a nossa evolução desde o nosso princípio, como um princípio inteligente. Deus entregou nas mãos dele e ele então começou a investir em nós. Ele tem uma evolução tão extraordinária que planetas que estão muito além da nossa evolução têm as considerações dele. Por isso que a gente vai ver falar dele em Capela, em Sírios, né? Que estão em outros sistemas. Então isso é extraordinário. Então, pegou em 3 medidas: ciência, filosofia e religião. Por isso que todo pensador e filósofo tem um princípio complexo e completo daquilo que Jesus ensina, indiferente da religião que ele professe. Então nós vamos ver lá na antiga Grécia os pensadores e a ética. Nós vamos ver na Índia, na China, né? Olha, nós vamos ver Sócrates, Platão, Confúcio, Lao Tse, Buda. Eles utilizam de uma outra interpretação no aspecto de religião, mas eles transmitem a essência que é religiosidade, espiritualidade, compreenderam? Muitos deles não tiveram acesso até hoje a um evangelho, embora agora a coisa, até no meio dos muçulmanos, já tem conversão porque está entrando, né? Não tem como. Todos conhecerão Jesus no planeta Terra. Todos. Nem todos serão cristãos, mas todos compreenderão, assim como o muçulmano verdadeiro reconhece que Jesus é o maior profeta. E até faz pesquisa e defende essa tese. Vocês sabiam disso? Que eles dizem que Maomé era um homem que inclusive vacilou várias vezes. Jesus não encontra pecado. E ainda fala, na citação deles, muitas vezes sobre Maria de Nazaré. Me parece que são 16 citações sobre Maria. Então, é o maior dos profetas. Só que a dificuldade é pela interpretação ainda. Mas vai chegar um determinado momento em que o grande, verdadeiro e único profeta, que é Jesus de Nazaré, será assimilado por todos, independente de ser budista, católico, espírita. Certo? Porque, na verdade, ele é, outra vez, o número 3. Caminho, verdade e vida. E ele é o único que pode afirmar, usando a primeira pessoa do singular, eu. E a gente vai ver ele dizendo, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. É aquele que começou e fez a evolução completa. Eu sou o pão da vida, o caminho, verdade e vida. Eu desci do céu, porque eu fui aquele que subiu ao céu. Pode ser no singular, céu no aspecto absoluto, e pode ser plural, céus. Interpretação de evolução sendo trabalhada paulatinamente também, passo a passo. Porque Jesus, ele fez a evolução normalmente, como todos nós. Só que, segundo Emmanuel, ele fez em linha reta. Diz ele que no conhecimento que se tem da espiritualidade superior, foram poucos os espíritos que fizeram evolução assim, no conhecimento que chega até eles. E Jesus é um deles.
O que é fazer evolução em linha reta? Não tem jeito de você acertar da primeira vez. Então, o espírito, quando ele está fazendo a sua evolução, ele erra. Só que ele percebe o erro e conserta. Aí lá na frente ele erra em outro aspecto de transição. Porque é normal, ele não conhece, tem ali, vou nesse aqui. Aí não é esse caminho não, estava errado. Então vou voltar para lá porque lá que é o caminho certo. Mas ele não peca por isso, porque ele erra e volta. Agora nós pecamos, porque a gente erra e temos no erro. Continua na teimosia. É diferente. Porque é o normal, pela experimentação, para a assimilação do progresso. Então, por isso que Jesus fala assim, não julgueis. Não julgueis. Porque é um processo natural. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai quebrar mesmo a cara. Até porque é a teimosia. No dia que a gente deixar de ser teimoso, a gente deixa de sofrer, né? Mas ainda assim, a teimosia é do livre-arbítrio, quebrar a cara é misericórdia divina, que faz com que a gente desperte através da dor, né? Então, em 3 medidas de farinha, aí falando de tríplices aspectos, né? Mas aí, aquele tempo, ele ainda estava recordando as 2 leis, até o seu tempo vivido, e a que viria com Allan Kardec, que seria a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação, Jesus com a lei de amor, e a terceira revelação, a doutrina espírita, que ajuda o espírito no aspecto de racionalização do conhecimento, para a pesquisa cada vez mais concreta, sólida e acertada. Então nós vamos percebendo que, bom, não tem problema. Então, e com ela fez grandes pães. É como se a gente estivesse comparando, né? No momento a gente é aquele pãozinho, pequenininho, mas vai chegar um momento da nossa vida em que a gente vai ser aquele pão que há um tempo atrás, para as grandes famílias no Brasil, né? Tinha aquele pão de 1 quilo, né? Você se lembra? Família numerosa tinha aquele pão grande, né? De meio quilo, de 1 quilo, que era diferente do pãozinho. A gente vai deixar de ser pãozinho e vai ser um pão grande, né? E aí depois vem a vida e passa a faca. Ou seja, faz com que a gente aprenda, através da nossa vivência, a nos dividir. A gente se divide para multiplicar. Está vendo como é que é o aspecto matemático? Por que a gente tem que dividir? Porque se eu tenho uma porção e percebo que existe um desequilíbrio na matemática da vida, por exemplo, as mulheres, por exemplo, parecem uma centopeia, né? Centopeia. Dentro do armário você abre assim, tem mais de 100 pares de sapatos. Enquanto muitas mulheres não têm praticamente sapato para calçar. Até aqui nos Estados Unidos, a gente vê às vezes as pessoas... Outro dia eu vi um senhor com um sapato tão rasgado que o pé dele estava mais no chão do que... porque não tinha mais como, né? Agora imagine que é nos Estados Unidos da América. No Brasil, tem criança que nunca calçou um sapato, ainda nos dias atuais. Agora imaginem na África. Imaginem na África. O pessoal morrendo por inanição. Então é aprender a dividir o pão mesmo, né? Os países ricos chegarão a um determinado momento em que a solidariedade será de maneira tal em que não vai haver miséria no planeta Terra. Não vai haver miséria. Por um longo tempo ainda haverá diferença, porque isso faz parte do processo de evolução. Somente nas altas esferas é que não existe uma diferença tão gritante. Mas enquanto houver evolução num planeta como o nosso, sempre haverá o que trabalha, o que serve e aquilo que é servido. Porque o que é servido é o que promove a servidão. Ou seja, os grandes empresários, que muitas vezes temos sindicalistas, né, querem acabar com os empresários, meu Deus do céu, é acabar com o progresso. No momento, por exemplo, o que ainda não é o ideal, mas é o que sustenta o mundo, o capitalismo. É o capitalismo que favorece
a produção em grande escala e faz com que todo mundo tenha condição, tenha acesso, porque faz com que haja concorrência e o preço seja moderado. Porque no passado, por exemplo, poxa, para ter um sapato de qualidade não era fácil. Hoje qualquer pessoa, principalmente aqui nos Estados Unidos, pode comprar o sapato que queira. A gente vê aí pessoas que usam uma maquiagem de R$1,99 com uma bolsa da Louis Vuitton, que custa quase $2.000, que eu acho uma disparidade, né? Porque se você não tem aquela maquiagem para colocar ali dentro, gente, é uma crítica mesmo, né? Não, é porque não é viver com a própria realidade, né? A gente faz isso porque o capitalismo é assim, ele te incita a comprar. Porque eu falei porque muita mulher quer ter uma bolsa da Louis Vuitton, né? Não, muitas querem, eu sei que querem. E que realmente é do direito querer, mas muitas vezes não é do direito ter. Vamos parar de complicar a vida aqui, porque já tem umas aí que estão me olhando com cara de querer pegar meu pessoa. Brincadeira. Então, é muito interessante a questão do sentimento, porque o sentimento é da essência divina, é a centelha divina. É através do sentimento que a gente movimenta até o raciocínio. Os Espíritos nos dizem assim: segue o que você sentiu, segue aquela primeira impressão, aquela coisa que você sentiu. Segue, e é verdade. Vocês vão perceber uma coisa: toda vez que a gente entra numa complicação, a gente percebe assim, eu deveria ter usado aquilo que me veio na cabeça em primeira instância. Porque o sentimento é um direcionador divino interno. O racional, que na verdade é como se fossem irmãos gêmeos, mas o racional ele é um artifício, ele é uma ferramenta que é trabalhada em muitas pessoas, ele vai à frente do sentimento. Mas ele é uma coisa que vai trabalhar à medida que o sentimento vai caminhando, o racional vai como que alargando, movimentando, para que o indivíduo, no seu binômio razão e sentimento, ele possa evoluir. E um dia chega ao ponto de equiparação, em que o indivíduo vai sentir e raciocinar no mesmo nível. E isso é matemático. Matemático por quê? Vejam o que é o sentimento. Você vê uma pessoa que está sofrendo. E aí você tem um instinto tão generoso que diz assim: essa pessoa está precisando, e naquela hora ela precisa daquilo. Vamos dizer que ela está precisando de um dinheiro para comprar algum remédio, uma alimentação, uma passagem, alguma coisa, uma roupa, mas ela está precisando. Aí vem aquele seu instinto de solidariedade. Aí você sente uma vontade de dar. Aí vamos dizer que você tenha $100 na sua carteira. Aquele seu instinto dá vontade de pegar aquele $100 e dar. É ou não é verdade? Não é verdade, gente? Aí, quando você faz esse movimento assim para enfiar a mão no bolso, a razão começa assim: rapaz, mas assim você vai dar $100 de uma vez? Aí fala assim: tá 20. Quando você pensa que não, você já deu $1. Quando não, você fala assim: outra pessoa passa e ajuda, pelo amor de Deus. Entenderam? Entenderam? É a realidade, eu não estou dizendo isso de mim. Isso é uma experimentação natural do ser humano. O nosso primeiro impulso fala assim: dá ali. Lembra do óvulo da viúva? Quem faz isso é quem tem fé. Quem tem fé faz. Imagina que o Dr. Bezerra, depois no final da vida dele, ele estava passando necessidade. Estava passando necessidade, mas ele era daquele que enfiava a mão no bolso e dava. Porque ele pensava em termos espirituais, ele não pensava em termos materiais. Vocês conhecem a história do Dr. Bezerra de Menezes? No final da vida ele ficou acamado, ele não falava, não se movimentava, ele percebia tudo o que acontecia. Ele estava consciente, lúcido. E era por isso que ele não tinha como não rejeitar. Então as pessoas que iam visitá-lo colocavam o dinheirinho debaixo do travesseiro dele. Quando a esposa ia arrumar a cama, ela recolhia. Estava sendo o sustento, inclusive, daquela situação, naquele momento. Porque o Dr. Bezerra doou tudo, até o anel dele de formatura. Ele falou: eu não vou precisar disso mais não. Doou. Né?
teve um pensador grego, Diógenes, que conta-se que ele morava numa barrica. Sabe o que é uma barrica, né? Um tonel de madeira. E ele aproveitou para morar debaixo de um barranco, próximo a uma árvore, que ficava fresquinho, e disse que ele dormia dentro daquela barrica. Imagina que desconforto, dormir dentro de uma barrica, né? Só um pensador mesmo. E aí ele disse que ele tinha a roupa do corpo e uma caneca, uma gamela, uma coisa qualquer, que ele ficava perto de um rio, passava água fresca, e aí com aquela caneca ele vai e tomava a sua água, porque alimento ele devia recolher o que lhe davam, né? Um dia ele viu um menino que baixou e estava bebendo a água do rio com a mão, e pegou e jogou a caneca fora. Então não precisa disso também não, né? Pensou, olha, menos uma coisa para acompanhar. Não é todo mundo que tem condição de fazer isso, de ser desapegado. Se a gente muitas vezes não é capaz de fazer uma doação generosa para uma pessoa necessitada, quanto mais desfazer daquilo que é um utensílio que a gente esteja usando, né? Então fica aqui muito claro a questão do sentimento. Quando ele fala dos dois fermentos, é justamente o fermento bom, o que a gente traz na nossa alma de pureza, ele vai estar envolvido com o fermento do mundo, que vai haver muitas vezes essa luta interna, e aí mais uma vez vai aqui a comparação de que o homem tem dentro de si dois lobos, né? Ou um cão e um lobo. O cão voraz, o lobo voraz e o cão domesticado. Qual dos dois vai ser o maior? Aquele que você alimentar, né? Então aí a gente percebe que nessa luta tem hora que a gente é o cãozinho domesticado, mas pisou na cauda, vira um lobo feroz. Pisou no seu pé, você grita. E é o que a doutrina espírita vem propondo, para a gente trabalhar a questão do sentimento. Porque o sentimento, ele não permite, se ele está sendo trabalhado, direcionado no bem e nas escolhas de acerto, ele não vai deixar que a gente confunda com o fermento dos fariseus, que é o fermento da discórdia, da revolta, do revide. Por isso que Jesus, na outra questão numérica, matemática, ele vai falar das duas faces. Se alguém te bater na face direita, na outra face, oferece a outra, né? Que é a questão da diplomacia. Ou seja, não vai para a briga, porque não vai resolver. A briga só vai trazer mais perda, mais dificuldade. Então é a questão, novamente, a mulher é a simbologia do sentimento e o homem dá razão. Agora, ele colocou a mulher aqui para a gente permitir que o nosso sentimento continue trabalhando livre. Mas algo muito interessante, quem está contando a parábola é o Mestre Jesus, que está usando o discernimento. Então, ele está usando o raciocínio para ensinar o sentimento. O indivíduo, quando entra no clima da ponderação, é o racional em equilíbrio, ele vai saber fazer as escolhas, porque ele vai permitir que o sentimento puro trabalhe a cada instante nas suas escolhas. Então a gente vai percebendo que didática extraordinária que Jesus tem utilizado para nos passar o ensinamento. E por que a gente hoje chega a essa conclusão? Justamente pela maturidade que a gente vem apanhando no sentido religião, para assimilarmos essa religiosidade, que é ciência, filosofia e religião, nos conceitos que a doutrina espírita nos propõe. É essa a ideia que a gente tinha para falar. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Posso só fazer uma... Só que você falou que Jesus disse que vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. No meu entendimento, que a gente, naquela época, como hoje, a gente não tem ideia da dimensão que é ele. Então ficou a frase, e pode fazer muito mais. Exatamente. Não que ele
tenha um limite, mas é que a gente que não conhece Foi devido o ao alcance nosso dele. limite. Exatamente. Porque É isso tudo que eu penso. ele diz assim, tudo isso que eu vos fiz, porque dava a impressão, ele poderia ter falado assim, tudo isso que eu estou fazendo, né? É. Mas é como é coisa que vem acompanhando há bilhões de anos. É. Então ele fala, quando tudo isso que eu vos fiz, podereis, aí esse podereis está num futuro muito distante, a gente não sabe quando, podereis, mas a gente não pode agora. Eu não posso chegar perto de um cego e falar assim, vê, Jesus, ele tinha, porque ele sabia manipular o fluido cósmico, o seu magnetismo divino, o seu magnetismo superior. O leproso chega para Jesus e fala assim, Senhor, se quiseres pode me curar. Ele fala, ser limpo. E a lepra desaparecia. E era uma coisa tão extraordinária que muitos já estavam perdendo os membros. E tudo era reconstituído imediatamente. Imagina, era um bruxo, né, para muita gente. De uma superioridade incrível, porque só mesmo nos efeitos de Hollywood que a gente vê que isso vai acontecer. E né? até hoje as pessoas ainda não têm ideia, eu pelo menos não consigo assimilar o quão grande ele é. Nossa, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Nossa, vocês já imaginaram? Ele coloca no plural sóis. É uma coisa de arrepiar, né? Porque um sol ele leva 10, 15 bilhões de anos para ser destruído, talvez até mais, de acordo com o seu tamanho, sua proporção. E ele fala que muitos sóis já se desfizeram, e até provavelmente o corpo que a gente usa, de poeira cósmica, de mundos que Jesus tenha feito a sua evolução. Isso é uma coisa louca, mas muito louco isso aí, né? Gente, muito obrigado.